agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço. Aleluias! Vamos ler a palavra do Senhor Jesus. Irmão Leandro, continua com o som aí para nós aí, abençoado. Faz um fundo para nós aí. Quem tem um exemplar da Bíblia Sagrada nesta noite, gostaria de convidar você a utilizá-lo, abrindo o livro sagrado, certo, no segundo livro das Crônicas de Israel, capítulo de número 12, versículo de número 9, 10 e 11. Segundo livro das Crônicas de Israel, capítulo de número 12, versículo de número 9, 10 e 11. Deus, esta noite, eu vim aqui para receber essas coisas grandes na minha vida. Este lugar não é outro lugar senão a casa do nosso Deus. Aleluias. 2 Crônicas, capítulo 12, verso de número 9, 10 e 11. Eu vou estar fazendo a leitura e a igreja acompanhe em vossas Bíblias. Subiu, pois, Sisaque, rei do Egito, contra Jerusalém, e tomou os tesouros da casa do Senhor, e os tesouros da casa do rei, e levou tudo, e também tomou os escudos de ouro, que Salomão fizera, e fez o rei Roboão, em lugar deles, escudos de cobre, e os entregou nas mãos dos capitães da guarda, que guardavam a porta da casa do rei. E sucedeu que, entrando o rei na casa do Senhor, vinha os guardas e os traziam e os tornavam a pôr na câmara da guarda. Feche os seus olhos por um minuto, ainda de pé comigo. Repita nessa noite: Senhor meu Deus, a casa é tua, a palavra é tua, nós somos teus servos. Faça nesta noite a tua vontade, a tua vontade. Agora só os corajosos, e não a minha, e não a minha. Quem acredita nessas palavras, tome os vossos assentos, adorando a Deus nesta noite. Tem salinha para as crianças abaixo de 9 anos. À direita aqui tem salinha para as crianças abaixo de 9 anos. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, é com muita alegria que eu retorno a este santuário, com esta pesada atribuição. Eu encaro ela com temor e tremor, a palavra de Deus, pois pesa aos nossos ombros assumir uma tribuna como essa, uma responsabilidade sem par, sem igual, pois estamos aqui falando de Deus, estamos aqui representando Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, nós estamos também no marco histórico, como disse ontem o pastor David, em que nós estamos tendo a oportunidade de fazermos parte da história dessa cidade. Nesta noite, Deus traz ao nosso culto, a nossa adoração em forma de palavra, a escritura narrada em 2 Coríntios, capítulo 12, verso 9 a seguir. O texto remota-nos a alguns anos atrás, aonde Deus
ele resolve mudar o princípio das coisas já estabelecidas. A Bíblia nos mostra que havia já constituído sobre Israel a monarquia. Reis subiam ao trono e reis desciam ao trono. Um desejo correspondido da parte do povo para com Deus, aonde o povo chegar a Deus e pedir, dizendo: Deus, nós não queremos mais viver sob o regime da teocracia, o governo de Deus para os homens, mas queremos ter um homem governando nós no sistema monárquico, da monarquia. Reis subiram ao trono, reis desceram ao trono. Mas um dia Deus resolve mudar o curso daquele sistema que governava Israel. E a Bíblia nos diz que Deus, ele impulsiona um profeta, um homem que tinha a responsabilidade de uma geração aos seus ombros. E este homem vai até Belém de Judá, chega na casa de Jessé o belemita. E quando vai chegando o profeta Samuel àquela casa, a Bíblia nos diz que Jessé olha o profeta chegando e pergunta: é de paz a tua vinda? Porque aonde aquele homem chegava, ali chegava a presença de Deus. Aonde aquele homem chegava, ali chegava a reputação de Deus. Onde aquele homem chegava, ali chegava a ordem de Deus. Aquele homem entra naquela casa, conversa com aquele pai de família. Aquela família é surpreendida no curso da sua história pela uma provisão de Deus, pelo um plano de Deus. E daquela casa, aonde às vezes os moradores da direita, da esquerda, talvez olhava e dizia: desta casa não pode sair nada de bom. Mas daquela casa, aquele dia, quando Deus entrou, de lá saiu o rei de Israel. Eu venho aqui nesta noite com uma mensagem profética de Deus na tua vida. Talvez pelas ruas de Lagoa Grande, para baixo, para cima, do Planalto para o centro, do centro para o céu azul, do céu azul para o Alvorada, do Alvorada por Veredas, em todos os cantos da cidade, na zona rural, nos assentamentos, olharam para você e até disseram: da tua casa não pode vir nada, mas quando Deus chegou lá, de lá vai sair grandes promessas. Daquela casa, daquele dia, daquela pequena reunião, daquele pequeno encontro, nasce um homem que até hoje é memorizado, é honrado na nação de Israel, cuja bandeira tremula na haste de Israel, a estrela de Davi. Davi foi um homem que começou a dar um sentido ao compromisso que Deus tinha com Israel. Os anos se passam, vem Salomão prossegue aquele trajeto constituído por Davi. Os anos se passam, Salomão desce do trono e agora sobe ao trono o seu filho Roboão. Assume Israel. Ao assumir Israel, ele assume, a Bíblia diz que ele conseguiu estabelecer o seu reinado. Ele conseguiu conciliar a vontade do povo com as suas vontades políticas, militares, e foi agregando um apoio expressivo ao seu governo. A Bíblia diz que ele começou a edificar cidades fortes, cidades fortalezas. Roboão, ele começou a pensar mais do que a lógica, ele começou a pensar mais do que a razão. Roboão foi responsável de implantar a engenharia militar em Israel. Só tinha o arco, só tinha a espada, só tinha o escudo. Mas Roboão começou a desenvolver a engenharia de guerra. Várias máquinas, vários utensílios de guerra naquela época começaram a ser pensados, produzidos, constituídos. Um grande exército estava ao seu lado. De repente Roboão olha aquilo tudo, e aquilo tudo que ele conseguiu começa a fazer com que Roboão esqueça a aliança que Israel tinha com Deus. A Bíblia nos fala que do outro lado de Israel, um rival arqui-inimigo se projetava.
se levantava responsável pela edificação da 22ª dinastia do Egito. Lá se levantava o rei Sisaque com todo o seu aparato de guerra. Ele estava reforçando as fileiras do Egito com os etíopes, com os líbios, uma grande nação militar. Ele aquele contexto estava sendo visto por Deus, e Deus permitira que no comando de Sisaque os egípcios organizassem um grande exército e viesse de encontro para a terra de Israel. Talvez você levanta na sua casa, dobra os seus joelhos. Talvez você chore às madrugadas. Talvez você não entende o porquê que as provas chegam na tua casa. Não pede licença, não bate na porta, não manda um zap avisando que vai chegar. Mas de repente está na vida dos teus filhos, está no teu casamento, está no teu ministério, está na tua família, está no teu trabalho. Talvez você não está entendendo. Roboão também não estava entendendo. Mas é simplesmente Deus usando as adversidades para testar o propósito que Ele tem na tua vida. Tudo parecia perfeito, tudo parecia normal, tudo parecia pré-estabelecido. Roboão, um homem cuidadoso. O exército de Judá vai sentindo a pressão dos inimigos. O exército de Sisaque vem se aproximando. E a Bíblia nos diz que Deus, Ele levanta dura com a palavra eficaz para o povo de Israel. Semaías levanta, começa a dizer a vontade de Deus para aquele povo. Mas o povo não queria ouvir a vontade de Deus. A Bíblia fala que Sisaque chega. E quando ele chega, ele leva pelo menos 3 elementos essenciais. Ele leva primeiro os tesouros do templo. Ele leva segundo os tesouros da casa do rei. E ele leva por último os escudos de... Pode perguntar para ele. Se ele achar ruim com você, fala para ele conversar com o pastor Nilson depois do culto. Meu irmão, diga com convicção, meu irmão, é ouro. É ouro ou é bronze? É ouro ou é cobre? Biblicamente a Bíblia faz uma semelhança, às vezes do ouro com cobre, às vezes do bronze com cobre e do cobre com bronze. São aparentemente iguais. Sisaque chega, e quando Sisaque chega, ele leva os primeiros tesouros. Ele leva os tesouros do templo. Eu comecei a perguntar a Deus, hoje no século 21, na igreja moderna que nós estamos vivendo, nos dias atuais, o que seria esses tesouros do templo? Sabe o que eu fui entender? Hoje nós estamos vivendo uma época em que os nossos pregadores, em que os nossos cantores, em que os nossos músicos, em que os nossos levitas, em que os nossos adoradores são fascinados pelo lado oposto da onde estão. Nós estamos vivendo numa época, a gente tem oportunidade total para adorar a Deus, mas a curiosidade de adorar o mundo é maior do que a graça de adorar a Deus. Nós estamos vivendo numa época em que Deus te dá um púlpito para você adorar puro, sagrado, santo. Mas às vezes a vontade de adorar, ela no palco aonde o diabo preparou. O primeiro elemento que Sisaque roubou de Israel. Ele levanta a tua mão e adora. Podem 1000 cair da tua direita, 10.000 à tua esquerda, mas tu não serás atingido. Continue adorando. E de adorar. Cara, minha voz eu vou parar, não pare. Pastor, mas diz que eu não tenho talento. Continue, insista. Tu és um tesouro escolhido de Deus. Ponto final. É mandaragaçúrias. Uia mandaragaxarabacandarábias. É mantocovalabraçúrias.
Eu disse no início que aquela última parte era só para os que tinham coragem, porque o negócio pode apertar. O segundo elemento que Sisaque levou de Israel, ele leva primeiro os tesouros do templo, segundo, ele leva os tesouros da casa do rei. Primeiro ele leva os tesouros do templo. Quem são os tesouros do templo? Somos nós. O segundo elemento que ele leva os tesouros da casa do rei. Aonde é a casa do rei? É onde adoramos a Deus. Levando Sisaque os tesouros da casa do rei, a primeira coisa que ele leva a presença divina. Irmão, se não for Deus na nossa vida, se não for Deus na igreja, ninguém trabalha o dia todo, chega à tarde, vem para a igreja e toma 2 horas de banco toda semana. Só a presença de Deus. Se não fosse a presença de Deus na igreja, a igreja não era presente nem futura, a igreja era passado, já tinha virado história, era museu. Vem Sisaque, leva o segundo utensílio, tesouros da casa do rei. Primeiro, a presença divina. Segundo, ele leva a doutrina bíblica. Nós temos uma confusão em misturar doutrina bíblica com uso e costume. Doutrina bíblica vale de mamana caducando. Aonde for no Brasil, no Oriente, no Ocidente, aonde for é uma só, porque a Bíblia é uma só. Quando Sisaque leva as doutrinas bíblicas dentro do item tesouros da casa do rei, ele começa a levar os valores espirituais estabelecidos pelo regulamento bíblico da doutrina bíblica. Os valores espirituais se perdem. Nós somos dados à secularização. O normal passa a tomar lugar no nosso dia a dia. Sisaque leva este ponto de Israel. Levando esse ponto de Israel, Sisaque estava levando a identidade de Israel. Eu sirvo a Deus pela misericórdia e graça dele desde os 3 anos de idade. Este ano eu completei 31 anos. Eu vivi uma história diferente. Eu vivi épocas diferentes. E alguns podem tentar argumentar, pastor, mas nós modernizamos, nós evoluímos, sim, é verdade. Mas Deus continua o mesmo, sua palavra continua a mesma. Eu me lembro dos cultos de quinta-feira, culto de libertação. Naquela época a gente não tinha o recurso da internet, a gente não tinha o recurso do WhatsApp, do Facebook, a gente não tinha as mídias sociais, a gente não tinha o carro de som, o acesso às transmissões via rádio era muito limitado. Mas sabe o que acontecia nas quinta-feiras? Não cabia ninguém na igreja. Por quê? Porque as pessoas iam e eram transformadas. Vou falar de novo para você entender. As pessoas iam e eram transformadas. As enfermidades emocionais, as doenças psicossomáticas, naquela época eram minoria, para dizer que não existiam. Mas hoje nós estamos sobrecarregados. Eu falo de mim mesmo. Nós esgotamos. Nós somos atingidos pela opressão, pela depressão, pelo sentimento de inferioridade, pelo egoísmo, pelo egocentrismo, pelo individualismo.
são enfermidades emocionais que nos atingem e tira o brilho da glória de Deus que deve existir em nós. E por último, a Bíblia diz assim: Sisaque, ele vai na casa da guarda. E ele disse: todos os escudos de ouro são meus. Recolhe os escudos feitos por Davi. Os escudos de ouro de Israel eram usados somente quando o rei aproximava. Os capitães da guarda comandavam seus soldados, eles empunhavam os escudos de ouro reluzentes, vinham marchando em reverência ao soberano de Israel. Aí Sisaque leva os escudos de ouro. Quando Sisaque vai embora com os escudos de ouro, a Bíblia nos diz que agora Roboão, ele olha e disse: não tem como viver sem escudo. Não temos ouro, mas vamos fazer com cobre ou bronze. É parecido, é da cor do ouro, mas nem tudo que parece é. Faz os escudos de bronze, faz os escudos de cobre, reluze eles, pule eles, entrega a guarda. E o rei vem, soberano de Israel. Os soldados vêm com os escudos, faz a sua formação militar, o rei passa. O povo de Israel olha. Os escudos estão reluzindo, mas não era ouro. Sabe o que nós precisamos entender nos dias de hoje? Os tempos mudaram, a igreja mudou, o conforto chegou. Cada dia mais, se tivermos condição, vamos melhorar mais. Mas não podemos carregar escudo de bronze. Mas não podemos carregar escudo de cobre. Sabe por quê? Porque Jesus não mudou. Nós estamos vivendo numa época que o nosso culto vai ter que ter uma caixinha de sugestão na entrada. Quando o irmão entra, ele olha lá e lê: o que você quer que prega hoje no culto? Aí ele faz a sugestão, coloca lá. O obreiro vai lá na secretaria, analisa a caixinha de sugestão, traz para o pastor e fala: é esse tema. Meu irmão, o culto não é para você, o culto é para Deus. E se você veio adorar Ele, é do jeito que Ele quer fazer, Ele vai fazer. Nós temos que Jesus vai abrir as suas mãos bem altas, Senhor, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Amandará, Suriacandarábias. A ele é glória. Se tiver alguém que quer oração nesta noite, o pastor da igreja, o anjo da igreja, juntamente com a sua equipe de obreiros, vai estar orando. A ele Senhor, meu Deus e meu Pai, pra sempre. Nessa noite, orando juntamente com a tua igreja, nós estamos ministrando neste lugar. A ele é glória. Nós estamos abençoando cada família, em cada casa. Nós estamos ministrando em cada chamada de Deus. O teu milagre agora. Agora. Aí agora. Ó Jesus, vai polindo esse escudo de ouro aí agora. Prepare esse escudo para a guerra. Prepare esse escudo para a peleja. Agora, Senhor. Agora, Senhor. Agora, Senhor. E seus caminhos, quão profundas riquezas, o saber e o
conhecer de Deus. Quão insondável seu juízo e seus caminhos. A Ele é glória. Coisa grande aqui nesta noite. A Ele é Jesus glória. Oh, amandará A Ele é pra sempre. Coisas grandes estão acontecendo neste lugar, nesta noite. A Ele é glória. A Ele é glória. Você na sua casa que está nos assistindo pela internet, eu quero profetizar na tua vida, na tua casa. Jesus está entrando na tua família. Jesus está fazendo coisas grandes na tua vida. Ei, a Ele toda honra, a Ele toda glória. Oh, aleluias. Essa noite você vem aqui para dar a glória ao Todo-Poderoso. Amandarás. Eleve os seus pensamentos a Ele, o teu coração a Ele. Deixa que Ele cuida, deixa que Ele trabalhe, deixa que Ele haja na tua vida. Ao nosso Deus toda honra, ao nosso Deus toda glória. Segure na mão do teu irmão, segure na mão da tua irmã. Segure com seus olhos fechados. Aleluia. Segure na mão dele, segure na mão dela. Comece a abençoar a vida dele, comece a abençoar a vida dela que é do teu lado. É oportunidade única. Use esse escudo de ouro que está na tua vida para defender o teu irmão, para lutar a guerra do teu irmão. Ministra aí na vida dele agora o milagre do Senhor. Transmita essa autoridade de Deus que Deus entregou na tua vida aí agora. Essa oportunidade é exclusiva, talvez seja a única do ano. Deus está te dando para abençoar o teu irmão. Começa a ministrar na vida dele aí agora. Começa a ministrar na vida dela aí agora. Ó, causas impossíveis, eu te dou uma ordem espiritual, agora vai embora. Ó, enfermidade nos ossos, nos nervos, no sangue, nos órgãos interiores, eu te dou uma ordem, agora vai embora desta vida. Ó, enfermidade emocional, eu te dou uma ordem, agora vai embora desta família, desse casamento, desta vida. Vai tomando esta igreja agora. Jesus está tomando. Jesus já está tomando lá atrás. Jesus já está enchendo. Jesus já está tomando pessoas. Tem pessoas sendo impactadas agora. Jesus está tomando pessoas aqui. Jesus está renovando compromissos aqui nesta noite. Jesus está polindo escudos de ouro aqui nesta noite. Jesus está trocando escudos de cobre por escudos de ouro nesta noite. Aonde tu chegar, a presença dele vai chegar. Aonde tu colocar os pés, Deus vai te dar por herança. Na casa que tu entrar, Deus vai entrar contigo. O amor de Deus que tu falar, Ele vai ensinar embaixo. Começa a receber aí agora. Receba 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 aí agora. Recebe de Deus. Amandarai, o Yamando, o Ayacasúria, o Amandocó, o Ayacéria. A coisa está
ficando séria. Satanás perdeu nessa noite. Satanás perdeu nesse bairro. Satanás perdeu nessa cidade. Satanás perdeu no município de Lagoa Grande. Lagoa Grande é do Senhor Jesus. Lagoa Grande é do Senhor Jesus. Lagoa Grande é do Senhor Jesus. Adore, 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 adore,